Olá, aqui é o Rafael de Souza, diretor executivo da BNCC, a Câmara de Comércio Brasil-Noruega, aqui em Oslo. Esse vídeo é parte da série sobre como fazer negócios na Noruega. A BNCC quer trazer empresas brasileiras para a Noruega. Para isso, nós, brasileiros, temos que conhecer esse país melhor. Primeiro, vamos dar uma olhada na população norueguesa e como ela evoluiu no tempo. Afinal, as pessoas são o mercado consumidor e qualquer análise de mercado tem que entender aquilo que se chama perfil demográfico. Nesse vídeo, vamos analisar a pirâmide demográfica da Noruega para tentar identificar potenciais negócios. Mas antes, vamos entender melhor o que é uma pirâmide demográfica. Essa é a pirâmide brasileira em 2020. Ela traz os seguintes dados. Do lado esquerdo, temos a divisão da população em faixas etárias. Ela está segmentada em grupos de 5 anos. Assim, na base da pirâmide estão os bebês entre 0 e 4 anos de idade. No topo da pirâmide estão as pessoas com 100 anos ou mais. A pirâmide é dividida de uma forma tradicional, em 2 gêneros. Como ela será no futuro, hein? Hoje, à esquerda está a população masculina, em azul. E à direita, as do sexo feminino. A população da pirâmide está representada em porcentagens da população total. Os bebês meninos de 0 a 4 anos, por exemplo, são 3,5% da população. As meninas são 3,3%. Em números absolutos, existem 7,4 milhões de meninos para pouco mais de 7 milhões de meninas. Hoje tem mais bebês meninas no Brasil que o total da população norueguesa, que tem pouco mais de 5 milhões de pessoas. Podemos calcular o número absoluto de qualquer grupo da pirâmide multiplicando a sua porcentagem pelo total da população. Pronto, agora entendemos o que mostra uma pirâmide demográfica. Vamos ver alguns exemplos para afirmar os conceitos antes de mostrarmos a situação na Noruega. Aqui podemos ver a pirâmide da República Democrática do Congo. Ela é uma típica pirâmide com uma base enorme que vai afunilando para poucas pessoas até chegar ao topo. Como veremos adiante, esse tipo de pirâmide é muito comum em países pobres, com altas taxas de natalidade, mas muita mortalidade na infância e poucas pessoas mais velhas no topo. O Congo é um dos países mais pobres do mundo. Quase 20% da população do Congo tem entre 0 e 4 anos de idade. Esse é um país não industrializado e sem uma cultura de planejamento familiar. São pessoas na roça. Como seria a pirâmide de um país rico? Essa é a pirâmide populacional da Suíça, um dos países mais ricos do mundo. A base da pirâmide é muito menor e a população se concentra no grupo das pessoas economicamente ativas, as que realmente produzem e consomem. No caso da Suíça, o maior segmento da população está concentrado na faixa entre 50 e 54 anos de idade. Que tipo de negócio você abriria na Suíça para esse grupo? Colocando as duas pirâmides lado a lado, vemos como o mercado consumidor dos dois países é muito diferente. Mas, se voltarmos no tempo, até 1950, por exemplo, podemos ver como os países evoluíram nesses últimos 70 anos. Essas são as pirâmides de 1950. O Congo já era um país pobre e continuou pobre, como mostra a pirâmide. A Suíça já era rica, mas ainda tinha muitos bebês, talvez por causa do fim da Segunda Guerra Mundial. Em 2020, a pirâmide do Congo continua a mesma, mas a da Suíça encolheu sua base com uma taxa de natalidade menor. Nesse outro exemplo, vemos a pirâmide dos Estados Unidos hoje. É, como a da Suíça, uma típica pirâmide de país desenvolvido, com a população bem distribuída entre todas as faixas de idade. Mas, em 1950, a base da pirâmide era muito maior. Esses são os baby boomers, que nasceram no começo de um ciclo de muita riqueza nacional, que começou nessa época, compensando a natalidade menor durante a guerra. Mas, e se projetássemos a pirâmide americana para o futuro? As Nações Unidas fazem esse cálculo e a pirâmide dos Estados Unidos deve ser mais ou menos assim em 2100. A base é menor em relação ao resto e a quantidade de pessoas mais velhas a partir dos 60 anos de idade será de quase 33%. Isso quer dizer que 1 em cada 3 americanos será idoso. Os negócios nos Estados Unidos terão que se adaptar a essa nova realidade conhecida como Revolução dos Cabelos Brancos.
A pirâmide deixa de ser uma pirâmide e vira algo parecido com uma camisinha? E será assim com todos os países mais ricos. A projeção para a Noruega é muito parecida. Vejamos agora as pirâmides do Brasil e da Noruega nos últimos 70 anos. Em 1950, havia 16 brasileiros para cada norueguês, e a nossa pirâmide era a de um país pobre e não industrializado, parecida com a do Congo hoje. A da Noruega já tem um formato diferente. Pouco antes e durante a guerra, o número de novos bebês na Noruega caiu muito, formando um gargalo. Depois da guerra, o país também teve o seu baby boom. Em 1960, o Brasil continuava pobre ainda no início do processo de industrialização. Já os noruegueses passaram a ter muito mais bebês, ampliando a sua base. O gargalo que estava mais embaixo sobe alguns andares e vai seguir assim por algumas décadas. Em 1970, a Noruega não parava de ter filhos. Políticas sociais de educação e saúde públicas e gratuitas davam a segurança para os pais que quisessem ter filhos, sem terem que se preocupar muito com seu futuro. O Brasil só nesse ano passou a ter mais pessoas morando nas cidades que na zona rural. O país já tinha quase 100 milhões de habitantes, passando a ter 24 vezes mais pessoas que a Noruega. Mas já podemos notar que a base da pirâmide ficou menor. Agora já são apenas 15% da população total entre 0 e 4 anos. Em 1980, o processo de consolidação dos perfis populacionais nos dois países continua. A consolidação da industrialização no Brasil, a principal causa da melhoria de vida da população como um todo, faz com que a base da pirâmide fique ainda menor. A Noruega começa a ver uma diminuição da sua natalidade. Os jovens adultos passaram a desfrutar mais a vida, agora com a enorme riqueza gerada pelas descobertas de petróleo na década anterior. Era um país de jovens ricos que se acostumaram a consumir muito mais que seus pais, que ainda tinham bem forte na memória as durezas da guerra. Em 1990, com o país já totalmente industrializado, a base da pirâmide brasileira começa a diminuir em relação às outras faixas. Nesse ano, 75% da população brasileira já morava nas cidades. A Noruega teve um repique de natalidade, atingindo quase uma taxa de 2 filhos por casal, em média, mas que só passou a cair desde então. 45 anos depois da Segunda Guerra, o gargalo que vimos no começo dessa série já está quase no topo da pirâmide. Nos anos 2000, a Noruega passa a ter uma pirâmide cada vez mais uniforme. Já a do Brasil passou a ter a forma de um circo, talvez. As pessoas não queriam mais ter tantos filhos, tendo que morar nas cidades. A base da pirâmide encolheu ainda mais. Em 2010, o gargalo da Segunda Guerra Mundial desaparece na Noruega e o país se aproxima da estabilidade entre as faixas. O Brasil experimenta nesse momento aquilo que ficou conhecido como janela demográfica, ou seja, o momento onde havia mais pessoas na idade economicamente ativa do que crianças e velhos. Nesse período, a pirâmide do país virou uma coxinha, quando a base da pirâmide se aproxima daquela dos países mais ricos. Hoje em dia, o Brasil virou um copinho de sorvete. A base já se estabilizou e agora é só esperar que a antiga janela demográfica envelheça e engorde o grupo dos idosos próximos da aposentadoria, daqui uns 20 ou 30 anos. Agora já temos 40 vezes mais pessoas que a Noruega. O país escandinavo está totalmente estabilizado em termos de população. A taxa de natalidade menor foi compensada nos últimos anos com o aumento da imigração para o país. Se a imigração diminuir, a população norueguesa vai começar a encolher muito em breve. Segundo o IBGE deles, antes de 2030 já vai ter mais velhos com mais de 67 anos de idade do que crianças e jovens de 0 a 15 anos. Hoje, a Noruega é um paraíso de consumo, mas sem ostentação. As pessoas são ricas, mas não gostam de esnobar. Elas compram, mas não se julgam melhores que os outros no país. Na projeção da ONU para 2100, a pirâmide populacional da Noruega não é muito diferente da atual. A população pequena mais rica consome muitos bens e investe muito em imóveis, dentro e fora da Noruega. Nas ruas se vê uma enorme quantidade de carros de luxo que deixam de ser tão chamativos como no Brasil. Eles são comprados mais pela qualidade do que pelo status. Então, venha fazer negócios na Noruega. Experimente um mercado consolidado e muito rico. Entre em contato que eu te darei umas dicas de como fazer negócios aqui.
Esse é o meu e-mail. Até o próximo vídeo.